Minha esposa pediu um Vale Night para um spa, mas o GPS do carro me levou até o quarto do amante. Dizem que o diabo não vem com chifres e cauda. Ele vem com um sorriso doce e uma xícara de café quente nas mãos. No nosso caso, o diabo usava um pijama de seda azul e preparava panquecas de mirtilo para os nossos filhos numa manhã de sábado ensolarada. Eu e a Camila éramos, para todos os efeitos, o padrão ouro do nosso círculo social. 8 anos de casados, 2 filhos, o Léo de 6 anos e a pequena Sofia de 3. Nossa casa em um bairro arborizado exalava aquela paz que as pessoas costumam invejar. Eu trabalhava como analista de sistema sênior, o que me permitia o conforto de alguns dias de home office, e a Camila era fonoaudióloga, uma mulher cuja paciência com as crianças parecia não ter fim. Éramos a engrenagem perfeita. Eu cuidava das contas e da manutenção. Ela cuidava da alma e da harmonia da casa. Pelo menos era o que eu acreditava enquanto beijava o topo da cabeça dela naquela manhã, sem saber que o cronômetro da minha destruição já havia sido acionado. A conversa começou de forma tão casual que, olhando para trás, sinto náuseas da minha própria ingenuidade. Estávamos na cozinha. O cheiro de café fresco preenchia o ambiente, e as crianças brincavam na sala de TV. Camila parou de mexer a massa das panquecas, olhou para a janela e soltou um suspiro longo, ensaiado. "Sabe, Lucas", ela começou, sem me olhar nos olhos. "A minha irmã, a Gabi, está realmente estressada com os preparativos do casamento. Ela me ligou ontem à noite chorando. Ela sente que não teve uma despedida de solteira de verdade, sabe? Algo só entre irmãs, para relaxar antes do grande dia." Eu larguei o jornal e olhei para ela. Camila parecia genuinamente preocupada. A Gabi sempre foi a irmã mais instável, e a Camila sempre foi o porto seguro dela. Fazia sentido. "E o que ela planejou?" Perguntei, já antecipando que teria que ficar sozinho com as crianças no final de semana, algo que eu fazia com prazer para vê-la feliz. Ela viu um resort em Atibaia, nada de festas loucas, só spa, massagem e um tempo de qualidade entre nós duas. Seria de sexta à noite até domingo à tarde. Ela finalmente se virou, caminhou até mim e colocou as mãos nos meus ombros. O toque era quente, familiar. "Eu sei que é pedir muito deixar você sozinho com o Léo e a Sofia bem no final de semana da sua folga. Mas eu sinto que eu também preciso respirar um pouco, Lucas. A rotina do consultório e da casa está me esgotando." Eu olhei para aquele rosto que eu amava há mais de uma década. Vi o cansaço que ela fingia sentir e senti uma pontada de culpa por não ter oferecido esse tempo antes. "Meu amor, você não precisa nem pedir. Você cuida de todo mundo o tempo todo. Se Atibaia é o que você e a Gabi precisam, vá, eu cuido de tudo por aqui. Vai ser um acampamento de meninos e meninas na sala. Os pequenos vão adorar." Ela sorriu. Um sorriso que hoje eu sei era de alívio por ter me manipulado com tanta facilidade. Ela me deu um beijo casto nos lábios. Um beijo que tinha gosto de traição, mas que na hora eu recebi como um prêmio. Eu até brinquei. "Só não gaste todo o nosso limite no spa." Ela riu. Uma risada cristalina que ecoou pela cozinha e disse: "Prometo que vou voltar renovada para você." E ela voltou renovada, mas não para mim. A semana que antecedeu a viagem das irmãs foi, curiosamente, uma das melhores do nosso casamento nos últimos anos. A Camila estava radiante. Ela foi mais carinhosa, mais presente, como se estivesse tentando compensar antecipadamente o crime que estava prestes a cometer. Fizemos amor na quarta-feira com uma intensidade que eu não sentia há muito tempo. Agora eu percebo que não era paixão, era a adrenalina do segredo. Ela estava se despedindo da vida de casada enquanto ainda habitava meu leito. Na sexta-feira à noite, o clima de excitação na casa era quase palpável. Ela preparou uma mala pequena, mas notei que escolheu suas lingeries mais caras. Para o spa, perguntei, arqueando um ombro em tom de brincadeira. "Ah, você sabe como é a Gabi. Ela quer que a gente jante no restaurante do resort uma noite, só para nos sentirmos bonitas", ela respondeu, sem hesitar um segundo. A mentira saía da boca dela com a fluidez da água de um riacho. Eu a ajudei a levar a mala até o carro. O nosso SUV prateado, o carro da família, aquele que levava as crianças para a escola e buscava as compras do mês.
seria o veículo da minha humilhação. Eu chequei o óleo, calibrei os pneus e enchi o tanque. Eu estava literalmente facilitando o caminho dela para os braços de outro homem. "Me liga quando chegar lá", disse, abraçando-a pela cintura na calçada. "Passo uma mensagem assim que fizermos o check-in. Amo você, Lucas. Cuida bem dos meus tesouros." Ela beijou as crianças, acenou da janela e saiu. Eu fiquei parado na calçada até as luzes de freio sumirem na esquina. Senti um orgulho bobo de ser o marido que apoiava a esposa, o homem moderno que entendia a necessidade de espaço da companheira. Entrei na casa, fechei a porta e preparei a pipoca para o filme com o Léo e a Sofia. O iPad da Camila ficou esquecido em cima do buffet da sala, ao lado de um vaso de flores que eu tinha dado a ela o dia anterior. Eu não dei importância. Achei que ela só queria se desconectar do mundo digital por alguns dias. Mal sabia eu que naquele exato momento, enquanto o GPS do carro marcava a saída da cidade, ela não estava pegando a rodovia em direção a Atibaia. Ela estava virando o volante para o sul, em direção ao litoral, para uma cidade que não víamos no mapa há 10 anos. A cidade do erro do passado dela. O homem que ela jurou ter bloqueado da vida dela há 10 anos e que eu acreditava piamente tinha sido deletado da existência dela para sempre. A sexta-feira à noite tinha tudo para ser um momento de conexão entre pai e filhos. Com a Camila fora, eu tinha planejado o acampamento na sala. Arrastei os matraces, montei uma tenda improvisada com lençóis brancos e espalhei almofadas no chão. O Léo e a Sofia estavam em êxtase. Pedimos pizza de pepperoni, a favorita deles, que a Camila raramente deixava pedir por causa da dieta, e assistimos a uma maratona de desenhos. Eu estava feliz, sentia-me o super pai, o homem que conseguia equilibrar tudo. Por volta das 9h30, o cansaço venceu os pequenos. A Sofia adormeceu encostada no meu braço, com o rosto sujo de molho de tomate, e o Léo apagou logo a seguir, abraçado ao seu dinossauro de pelúcia. Eu os levei para as camas, cobri-os com cuidado e voltei para a sala para arrumar a bagunça. Foi neste momento, no silêncio absoluto da casa, que o primeiro estalo de estranheza aconteceu. O iPad da Camila, que ela deixou esquecido em cima do buffet da sala, iluminou-se. Uma notificação. Eu não sou um homem ciumento, nunca fui de vasculhar celulares. Confiança para mim era o alicerce de qualquer construção sólida. Mas algo me chamou a atenção. O iPad não parava de vibrar. Blim, blim, blim. Eram mensagens seguidas. Aproximei-me, apenas com a intenção de silenciar o aparelho para não acordar as crianças. O Scrum estava bloqueado, mas as pré-visualizações das mensagens estavam ativas. Era o grupo Despedida da Gabi. A primeira mensagem, da própria Gabi, a irmã, dizia: "Amiga, que inveja! Aproveita muito esse hotel em Miami. Queria eu estar aí em vez de estar escolhendo flores para o altar." Meu cérebro travou. Miami? Atibaia fica a 1 hora de São Paulo. Miami fica a 10 horas de voo. Mas a Camila tinha saído de carro. Eu mesmo tinha enchido o depósito do carro. Li a mensagem seguinte, de uma amiga chamada Patrícia. A Camila é mestre. Convencer o Lucas de que ia para um spa no interior para poder ter seu final de semana de solteira antes de eu me casar. Foi genial. Mandem fotos do resort. Senti um suor frio escorrer pela minha nuca. O ar da sala pareceu ficar subitamente escasso. Miami? Spa? Interior? As histórias não batiam. A Gabi, a própria noiva, achava que a irmã estava em um lugar, mas as amigas achavam que ela estava em outro. E eu era o idiota que achava que ela estava em Atibaia. Peguei no iPad. As minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair. Eu sabia a senha. Era a data do nosso casamento. Introduzi os números. 1, 2, 0, 5. O Scrum abriu numa conversa de WhatsApp que não era o grupo das amigas. Era uma conversa arquivada, sem nome, apenas um emoji de relógio de areia. Abri a conversa, a última mensagem enviada pela Camila, às 17h45, enquanto eu ainda acenava para ela na calçada, era uma foto do volante do nosso carro, com a legenda: "A caminho, meu amor. O otário acreditou em tudo. 3 dias só para nós, como nos velhos tempos. Mal posso esperar para sentir suas mãos em mim." A resposta veio logo a seguir:
de um número que eu não tinha guardado, mas cujo prefixo eu reconheci imediatamente. Era de Florianópolis, a cidade do ex dela, o homem que ela jurou ter bloqueado da vida dela há 10 anos. A resposta dele dizia: "A casa está pronta, o vinho está no gelo e a cama está à sua espera. Dirija com cuidado, minha deusa." Eu sentei-me no chão da sala, no meio das caixas de pipoca vazias e dos brinquedos espalhados. O mundo que eu tinha construído durante 8 anos não estava apenas desabando, estava sendo implodido por dentro. Eu sentia uma náusea física, um desejo de vomitar a minha própria alma. A Camila, a minha Camila, a mãe dos meus filhos, tinha planejado cada detalhe daquela traição com uma frieza cirúrgica. Ela usou o casamento da irmã como cobertura, usou o meu amor como escudo e usou o meu dinheiro para financiar a viagem até a cama de outro. Eu não liguei para ela. Eu não gritei. Houve um momento de clareza absoluta que nasce apenas do desespero total. Eu lembrei-me que o SUV tinha um sistema de rastreio de fábrica integrado com a conta do iCloud da família, a mesma conta que estava aberta naquele iPad. Abri a aplicação Encontrar. O mapa do estado de São Paulo apareceu no ecrã. O ponto vermelho que representava o nosso carro não estava na rodovia Fernão Dias, que leva a Atibaia. Ele estava na rodovia Regis Bittencourt, descendo a serra em direção ao sul. Ele estava parado. Fiz zoom no mapa. O carro estava parado num posto de conveniência em Registro, a meio caminho de Curitiba. A localização atualizava em tempo real. Visto agora. Ela estava lá, provavelmente a beber um café, a retocar o batom, a sorrir para o telemóvel enquanto trocava mensagens obscenas com aquele canalha, enquanto eu estava aqui a arrumar a sujidade da pizza dos nossos filhos. Fiquei a observar aquele ponto vermelho durante 1 hora. Vi-o sair do posto e retomar a viagem. O ponto movia-se com uma determinação cruel. 80 km por hora, 100 km por hora, 120 km por hora. Ela tinha pressa de chegar ao destino dela, que era o fim da nossa família. Às 2 da manhã, o ponto vermelho finalmente parou. Não era um hotel, não era um resort de luxo, era uma zona residencial de classe média alta em Florianópolis. O endereço era uma rua sem saída, tranquila, rodeada de árvores. O carro parou exatamente em frente a uma casa com piscina. Eu abri o Google Street View e digitei o endereço. Lá estava. Uma casa de muros baixos com um jardim bem cuidado. O carro que aparecia na imagem antiga do Google era um desportivo que eu sabia pertencer ao ex dela. A confirmação final foi como um tiro de misericórdia. Ela não estava apenas a trair-me, ela estava voltando para o lugar onde eu sempre temi que ela quisesse estar. Olhei para o quarto dos meus filhos. O Léo estava ressonando baixinho. A Sofia tinha se destapado. Fui lá, tapei-a, beijei a sua testa e senti uma raiva que eu não sabia que existia dentro de mim. Uma raiva fria, uma raiva que não queria escândalo, queria justiça. Peguei no meu telemóvel pessoal. Liguei para minha mãe. Mãe, desculpa a hora. Preciso que venhas cá para casa agora. É uma emergência de trabalho. Tenho de viajar para o sul imediatamente. Não faças perguntas. Só vem. Minha mãe chegou em 20 minutos. Ela viu meu rosto pálido, viu o iPad ligado no mapa, mas não disse nada. Ela conhecia a nora que tinha. Apenas me abraçou e disse: "Vai, faz o que tens de fazer." Peguei na chave do meu carro reserva, um utilitário velho que eu usava para ir para o trabalho quando o SUV estava com ela. Não levei mala, levei apenas o meu telemóvel, uma câmera fotográfica profissional que usava para hobbies e a certeza de que a mulher que sairia daquela casa em Florianópolis nunca mais voltaria a ser a minha esposa. Pegar a rodovia Regis Bittencourt às 3 da manhã é como dirigir para dentro de um túnel sem fim. A neblina descia sobre a serra, densa e úmida, abraçando o asfalto como se quisesse esconder os segredos de quem viajava por ali. Eu estava no meu carro velho, o motor roncando uma canção de cansaço, mas eu não sentia sono. A adrenalina era um veneno correndo nas minhas veias, mantendo meus olhos agalados, fixos no rastro de luz dos caminhões à minha frente. Cada quilômetro que eu percorria era um prego a menos na estrutura do meu casamento. Eu olhava para o banco do passageiro vazio e via o fantasma da Camila. Via ela rindo, via ela me dando as mãos em viagens de férias passadas,
Via ela cantando para as crianças no banco de trás. Aquela mulher não existia mais. A mulher que estava no final daquela rodovia era uma desconhecida que usava o rosto da mãe dos meus filhos para me destruir. O GPS no meu painel era o meu único guia. O ponto azul, eu, perseguindo o ponto vermelho, ela. Eu cruzava cidades que eram apenas nomes em placas refletivas: Juquiá, Cajati, Curitiba. O mundo passava por mim como um borrão. Meus pensamentos eram um carrossel de porquês. Por que agora? Por que com ele? Por que usar o casamento da própria irmã como um álibi tão sujo? Eu lembrava de 10 anos atrás. No nosso noivado, o nome desse cara, o Ricardo, surgiu como uma sombra. Eles tinham uma história inacabada, um fogo que ela jurou ter apagado com o gelo da nossa estabilidade. Eu acreditei. Eu fui o homem que ofereceu a ela o lar, a segurança, os filhos e o respeito. O Ricardo oferecia o quê? O perigo, a nostalgia da juventude inconsequente. Naquela madrugada, a 110 km por hora, eu percebi que a segurança é o maior tédio para quem não tem caráter. Entrei em Florianópolis quando os primeiros raios de um sol pálido começavam a tingir o mar de um cinza metálico. A cidade estava acordando, mas o bairro onde o ponto vermelho estava parado permanecia em um sono profundo. Era uma região nobre, onde o silêncio é protegido por muros altos e câmeras de segurança. Dobrei a última esquina. A rua era exatamente como no Google Street View, mas agora era real. O asfalto era úmido do sereno da manhã e lá estava ele. O nosso SUV prateado, estacionado de forma desleixada na calçada de uma casa de arquitetura moderna, com grandes janelas de vidro e um jardim minimalista. Ver o carro da minha família naquela calçada foi como levar um soco no estômago que me tirou o ar por completo. Ali estavam as cadeirinhas de bebê no banco de trás. Ali estava o adesivo da escola do Léo no vidro traseiro. O carro que simbolizava a nossa proteção estava servindo de cenário para o meu adultério. Estacionei meu carro velho a 2 quadras de distância, na sombra de uma árvore frondosa. Peguei minha câmera fotográfica com a lente de longo alcance. Caminhei a pé, escondendo-me entre os carros estacionados, sentindo o frio da manhã infiltrar-se no meu casaco. Aproximei-me da casa. As luzes da sala estavam apagadas, mas havia uma luz suave, amarelada, vindo de uma janela do 2º andar. A cortina estava entreaberta. Usei o zoom da câmera. Meu coração batia tão forte que eu temia que os vizinhos pudessem ouvir. O foco da lente se ajustou. No reflexo do vidro, eu vi a silhueta dela. Ela estava de pé, de costas para a janela, usando aquele hobby de seda azul que ela disse que levaria para o spa. Um braço masculino circulou a cintura dela por trás. Vi o queijo no pescoço, vi o jeito que ela inclinou a cabeça para trás, entregue, com uma naturalidade que ela nunca mais teve comigo. Eu disparei a câmera. Clique, clique, clique. O som do obturador era como um disparo de uma arma. Eu não sentia tristeza naquele momento. Eu sentia uma clareza gelada. Eu estava coletando os cacos da minha vida para construir o meu muro de defesa. Eu tirei fotos do carro dela na frente da casa. Tirei fotos do número da residência. Tirei fotos da silhueta dos dois na janela até que a luz se apagasse de vez. Eles iam dormir agora. Iam se abraçar sob os lençóis que eu ajudei a pagar, no tempo que eu estava garantindo ao cuidar das crianças sozinho. Eu voltei para o meu carro. Sentei no banco do motorista e respirei fundo. O sol agora batia no meu rosto. Eu tinha as provas. Eu tinha a verdade. Agora, eu precisava do plano. A viagem de volta de Florianópolis para São Paulo foi a mais silenciosa da minha vida. Eu não liguei o rádio. Eu não parei para comer. O sol de sábado subia no céu, forte e indiferente à minha agonia, enquanto eu refazia o caminho da minha própria desgraça. Eu olhava para a câmera no banco do passageiro como se ela fosse uma granada sem pino. Ali, naqueles cartões de memória, estava a prova de que os últimos 10 anos da minha vida foram construídos sobre areia movediça. Cheguei em casa por volta das 14. Minha mãe estava na sala com o Léo e a Sofia. Eles estavam rindo, montando um quebra-cabeça. Quando entrei, minha mãe me olhou nos olhos e não precisou de uma única palavra. Ela viu o vazio no meu olhar. Ela se levantou, deu um beijo na minha testa e sussurrou: "As crianças vão dormir na minha casa hoje."
Você precisa de silêncio para o que vem a seguir. Fiquei sozinho. A casa, que antes era o meu refúgio, agora parecia um museu de mentiras. Cada porta-retrato, cada almofada escolhida por ela, cada detalhe da decoração gritava a palavra traição. Mas eu não quebrei nada. Eu não rasguei as roupas dela. Eu fiz algo muito pior. Eu preparei o cenário. Fui até o escritório. Imprimi as fotos, em alta resolução. O carro dela na calçada do Ricardo, o número da casa e a silhueta dela na janela no hobby de seda azul que eu ajudei a fechar a mala. Coloquei as fotos em um envelope pardo, junto com uma cópia da conversa do iPad e o extrato bancário do nosso cartão compartilhado, onde aparecia o gasto no posto de gasolina em registro. Depois, fui para a cozinha. Preparei o jantar favorito dela, risoto de aspargos com salmão. Coloquei a mesa com a nossa melhor louça. Abri um vinho caro. Quem olhasse de fora pensaria que eu estava preparando uma surpresa romântica para a esposa que voltava de um final de semana cansativo. E, de certa forma, era uma surpresa, a última que ela receberia de mim. Às 18h30 de domingo, ouvi o som do SUV prateado subindo a rampa da garagem. O som do motor, que antes me trazia paz, agora me causava náuseas. Eu me posicionei na cabeceira da mesa, de costas para a porta, segurando uma taça de vinho. A porta abriu, ouvi o barulho das chaves, o suspiro de cansaço dela e o som da mala de rodinhas batendo no piso de porcelanato. "Oi, meu amor, cheguei." A voz dela saiu doce, carregada de uma falsa saudade que me fez apertar a taça com tanta força que temi que o cristal quebrasse. "Nossa, que cheiro maravilhoso! Cadê as crianças?" Ela caminhou até a sala de jantar. Estava usando óculos escuros, provavelmente para esconder o cansaço das noites em claro em Florianópolis. Ela se aproximou para me beijar no rosto, mas eu me esquivei de forma sutil, fingindo ajustar o guardanapo. "As crianças estão na casa da minha mãe, Camila. Achei que você chegaria exausta do spa e merecia uma noite de silêncio e um jantar especial." Eu disse com uma voz tão monótona que parecia vir de um robô. "Ah, você é o melhor marido do mundo," ela disse, tirando os óculos e sentando-se à minha frente. Atibaia estava maravilhosa, mas a Gabi não parava de falar do casamento. Estou moída de tantas massagens e banhos de imersão. Eu servi o vinho para ela. Observei as mãos dela. Ela ainda usava a aliança. A mesma aliança que horas antes estava sobre a mesa de cabeceira de outro homem. "E como estava o tempo lá?" perguntei, observando o risoto intocado no meu prato. "Sol o tempo todo, um céu azul lindo. Por quê?" "Curioso," eu respondi, dando o primeiro gole no vinho. "Porque em Florianópolis choveu a madrugada inteira." O garfo dela parou no meio do caminho. O silêncio que se seguiu foi cortante como uma lâmina. O sorriso dela congelou, transformando-se em uma máscara de confusão forçada. "Florianópolis? Do que você está falando, Lucas? Eu estava em Atibaia. Você está bem? Está bebendo demais?" Eu não respondi. Apenas deslizei o envelope pardo pelo caminho de mesa de linho até que ele tocasse as mãos dela. "Abre, Camila. É o álbum de recordações do seu final de semana." Eu disse, finalmente olhando nos olhos dela. Eu não tinha raiva no olhar. Tinha apenas o vazio de quem já enterrou o morto. Ela abriu o envelope. Vi o momento exato em que a primeira foto, a do carro na calçada, apareceu. A cor sumiu do rosto dela instantaneamente. Ela ficou pálida, quase cinza. Conforme ela passava as fotos, a respiração dela tornava-se curta, ruidosa. Quando ela chegou na foto da janela, onde a silhueta dela estava fundida à do Ricardo, ela deixou o envelope cair no chão. "Lucas, eu posso explicar. Não é o que parece. O Ricardo me procurou, ele estava mal." As mentiras começaram a sair atropeladas, desordenadas, sem a fluidez de antes. "Não pode explicar, Camila, porque eu estava lá. Eu vi. Eu tirei as fotos. Eu estava na sombra daquela árvore na rua sem saída, enquanto você estava renovando as energias com o cara que você jurou que nunca mais veria." Eu me levantei. A calma que eu sentia era quase assustadora. "O jantar está pago.
A casa está paga. O carro está pago. Mas a sua dignidade, essa você deu de graça. Eu já falei com o meu advogado. O processo de divórcio está pronto. Quero que você pegue essa mala que ainda está na sala e saia agora. Você não pode me expulsar. Temos filhos. Eu errei, mas eu te amo. Ela começou a soluçar, caindo de joelhos no chão, tentando segurar minhas pernas. Eu me afastei com nojo. Você não me ama. Você ama o estilo de vida que eu te dou. Você ama a segurança de ter um otário cuidando dos seus filhos, enquanto você busca a adrenalina que eu não posso te dar porque estou ocupado sendo um homem de verdade. Suas roupas serão enviadas para a casa da sua mãe amanhã. O Léo e a Sofia vão saber a verdade no tempo certo, mas por enquanto, você vai dizer a eles que vai passar um tempo com a Gabi. Caminhei para a porta e abri. A noite de São Paulo era fria. Vá para Florianópolis, Camila. O vinho lá deve estar no gelo. Aqui só restaram as cinzas. Ela saiu, sem sapatos, carregando apenas a bolsa e a vergonha. Fechei a porta e pela primeira vez em 48 horas eu chorei. Chorei não por ela, mas pelo homem que eu era e que morreu naquela estrada. Hoje, 6 meses depois, o divórcio foi finalizado. Tenho a guarda compartilhada e a paz de volta. O Ricardo? Ele bloqueou a Camila assim que soube que eu tinha as fotos. Ele não queria uma esposa. Ele queria uma aventura com a mulher de outro. Ela mora num apartamento pequeno e trabalha dobrado para manter o padrão que antes eu garantia. Às vezes o GPS não serve apenas para encontrar um caminho, mas para nos mostrar que o lugar onde estamos é o lugar onde nunca deveríamos ter ficado.